Olá, essa história que eu vou contar hoje é maravilhosa, é de arrepiar. E já peço que vocês deixem um joinha aí para mim e fiquem até o fim, porque o final é que é o chance que dá até para você chorar, é a coisa divina, que é uma coisa de Deus. Fiquem até o final, por favor, tá? É uma história de uma mãe doente. Ela teve um AVC muito grave, ficou na cama e eu acredito que uns 25 anos para 30. A filha era mais ou menos de situação. Fez um quarto, parecia até um quarto assim de hospital, que é tudo branquinho, os lençóizinhos limpos. A filha levou outra caminha para ela, porque ela dormia lá com a mãe, porque ela tinha que dar banho na mãe na cama. Ela tinha, ou então ela pegava, a mãe foi emagrecendo, emagrecendo, ficou desse tamanhozinho, assim, pequena, na cama. Ali ela quase não falava, não, mas viva, viva. E a filha ali cuidando da mãe, cuidando, deixou o marido lá pro outro quarto. O marido entendeu, foi super compreensivo, e ela não quis deixar a mãe na mão de ninguém. Os médicos iam em casa cuidar dela. Ali ela tomava soro, vinha enfermeiras, ficavam junto ali. E essa filha deixou de viver a vida dela, que você não via ela na rua, não via ela em canto nenhum, a não ser ali junto com a mãezinha dela, fazendo a comidinha própria para a mãe dela e cuidando da mãe dela. E foram assim anos. Eu conto essa história porque eu era adolescente e eu trabalhei nessa casa. Era um sobrado, então eu era vizinha e eu ia lá 2, 3 vezes por semana limpar a casa para ela, porque era uma casa muito grande. E eu ia lá limpar para ela, ajudar ela. Eu trabalhava ali para ela. E eu via isso. Ali aquela roupa de cama tudo branquinha, a vozinha, o avental dela, assim, a camisolinha branquinha, muito limpinha, aquele cuidado extremo. Parecia um hotel 5 estrelas, um hospital assim dos mais caros. E a filha cuidando. A filha não quis deixar a mãe na mão de ninguém, nem de enfermeira, porque eu acho que eles tinham condições de levar para o hospital, deixar lá, mas não. Ela queria ela cuidar da mãe. E ali foram-se anos, anos e anos. Passaram anos, eu me casei, eu fui embora dali e tal, mas sempre tinha notícias. Até que chegou um belo dia, com quase uns 30 anos depois, a filha veio a falecer. E a mãe ali na cama. Do mesmo jeitinho de todos aqueles anos que a filha cuidou dela ali. A filha faleceu assim, dormindo. Teve uma morte assim, me arrepio. Uma morte tranquila. Deus a levou assim, com quem diz, chegou sua hora de descansar. E todo mundo, e agora? E a vozinha na cama? Gente, aí vem a história mais linda. A filha foi como um anjo, só que
Umas 6 horas depois, ela veio buscar a mãe dela. O velório saiu os dois, mãe e filha. Eu conto isso e eu choro, porque foi uma história muito linda. E esse final dá para provar que Deus é muito bom. Deus reconhece tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, a gente tem a recompensa, ou bem ou mal. E essa história verdadeira, eu lembro disso como se fosse hoje, aquele quarto branquinho, aquele cuidado, aquela vozinha pequenininha, tudo paralisada ali naquela cama. E a filha ali cuidando. E quando chegou a hora da filha descansar, porque ela deixou de viver a vida dela, ficou ali a vida inteira cuidando da mãe dela. E quando ela morreu, que ela partiu, Deus falou, chegou a sua hora, ela morreu dormindo, não percebeu, ninguém. Quando foram ver, ela estava dormindo para sempre. Só que ela não deixou a mãe dela na mão de ninguém. Não. Umas 6 horas, 5, 6 horas depois, ela veio buscar a mãe dela e levou junto. Essa história, eu peço para vocês, compartilhem. Passem para os seus amigos, parentes, conte para os outros. É uma história muito bonita, emocionante. É o que eu falei. Espere o final. Compartilhem e deixem o coraçãozinho aí para mim, tá? Que eu vou voltar a contar mais histórias. Seja elas, tem histórias tristes, histórias que terminam feliz. E eu gosto de contar história verdadeiras, tá? Não sou de inteligência artificial, de histórias inventadas, não. Eu gosto de contar histórias verdadeiras. E se alguém tiver uma história assim bonita, quiser me contar para mim contar aqui, eu conto, tá? Beijos.